Boa noite, amigas e amigos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a uma live do Coletivo Girassóis. Hoje nós estamos com a segunda parte de uma live que aconteceu no último sábado, no dia 13, cujo título é o mesmo, Lugar de Fala e a Empatia no Combate ao Racismo. Hoje nós teríamos a participação da nossa amiga Clícia Fontinelli, que não pôde estar presente conosco, mas nós teremos aqui a participação de outras duas colegas, né, que não participaram da última live, o Marcos, que esteve conosco, e a Margarida, e temos a novidade da Raquel Caminha e da Liz Sabino. Boa noite, meninas. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite. Olá. Muito bem. Essa live de hoje, ela terá será um pouco diferente da live da semana passada, em que, apesar vai ter a mesma duração, mas como tivemos uma participação muito efetiva do público que nos assistia, com muitas colocações, com muitas perguntas pertinentes, nós nos reunimos em equipe, né, em grupo, durante essa semana, e definimos três tópicos que nós vamos abordar em 3 blocos, onde nós colocaremos o tópico, a pergunta, e as nossas meninas aqui, o Marcos, farão os comentários sobre essas perguntas, tá bom? Então, para a gente começar, o primeiro tópico, que vai ser respondido inicialmente pela Margarida, é a seguinte questão. O discurso do atual presidente da Fundação Palmares, como negro que não reconhece o racismo, será um discurso isolado ou ele é comum entre a população negra? Margarida, com você, amiga. Obrigada, boa noite. Agradecer, né, essa possibilidade de retorno e continuidade dessa nossa conversa. Que bom que teve uma repercussão interessante e a gente pode continuar. A gente sabe que não vai esgotar também hoje. Feliz de contar agora com mais 2 companheiras nessa conversa e de reencontrar o Marcos. Então, eu acho que a gente tem que tratar essa questão inicial, né, em relação ao presidente da Fundação Palmares, né, dentro de um contexto também político que nós estamos vivendo no país. Por um lado, antes de entrar propriamente nas questões relacionadas ao racismo, mas já em diálogo com essa questão, a gente não pode deixar de localizar esse senhor dentro de um desgoverno em que o ministro do meio ambiente é contra o meio ambiente, a ministra de Direitos Humanos é contra direitos humanos, o ministro da Educação, o ex-ministro da Educação, que acabou de fugir do país, odiava a educação, e, aliás, odiava o povo brasileiro, odiava os indígenas, odiava o povo negro, odiava o povo cigano, odiava a nossa diversidade. Então, ele está nesse lugar desse desgoverno onde se dialoga com essa ideia do anti, né? O que odeia aquilo que, teoricamente, deveria ter o papel de construir políticas e defender. Então, eu acho que tanto o discurso dele como as atitudes, né, o discurso de que a escravidão foi benéfica para os descendentes de escravos, né, que o racismo no Brasil é um racismo Nutella, a ideia de apagar personagens importantes da história do povo negro, que é o discurso e a prática dele na Fundação Palmares, dentro de uma atitude do que a gente já conversava no sábado passado, né, no outro encontro, a ideia de que o apagamento, né, e aqui eu quero tratar mais, naquela vez que falava mais do silenciamento, aqui eu quero falar mais da memória, que ao apagar a memória, você elimina na história a questão da escravização do povo negro, a questão do racismo, e você passa a dizer que não existe, né? Quando ele chega a chamar o movimento negro de escória, né? E quando a gente escuta isso, né, de um homem negro,
Primeiro é que eu acho que não é comum. Eu acho que é possível que outras, dentro daquela ideia que a gente discutia, né, também no sábado passado, né, das políticas e teorias do embranquecimento, dessa negação, né, dessa ideia de que eu não sou negro, né, de que não se reconhecer, é possível sim, é comum, mas eu não acho que seja hoje um discurso que seja um discurso de maioria do povo negro, não. Eu acho que é um discurso de alguém que está num lugar cumprindo um papel que é condizente com todas essas políticas desse atual governo, de alguém que está prestando um desserviço, porque desconstrói ou tenta desconstruir todo um processo de luta, porque a Fundação Palmares, ela é uma expressão, ela traduz nas políticas públicas, ela traduz como equipamento público, como expressão do Estado brasileiro, uma luta do povo negro, né? Não foi uma concessão ter uma fundação que trata das questões de cultura do povo negro, da memória e da cultura do povo negro. Então, é uma tentativa de apagamento dessa memória, como esse apagamento fosse possível, então, você retirar da história. Tanto é que ele também tirou do site da Fundação as biografias, né, de diversas pessoas importantes para o movimento negro, e com isso ele acha que está fazendo um revisionismo da história, né? Então, que é a mesma lógica da guerra cultural que esse governo tenta implementar, né? Tentou implementar, tem tentado, né, a partir de alguns ministérios, muito mais que outros, mas tem tentado fazer. No Ministério da Cultura, né, isso foi colocado de uma forma muito, muito nítida, uma estética e uma narrativa nazista a partir daquele discurso do antigo secretário, esse diálogo, ele também tem um pé com toda essa ideia da guerra cultural e dos valores que o bolsonarismo tenta impor a partir do Estado brasileiro como uma política única para todo o povo brasileiro. Então, tem todos esses aspectos também de diálogo com todos esses setores, né? E é um desserviço para o povo negro, essa postura vindo de um homem negro, né? Mas eu queria só, caminhando assim para fechar o raciocínio nesse primeiro momento, que esse pensamento ele não tem muito possibilidade de avanço, porque hoje o povo não tem volta para essa construção e essa caminhada que o povo negro vem fazendo. E hoje o povo negro também já se apropriou de vários mecanismos de comunicação, de articulação e de fortalecimento de uma outra narrativa. Então, tem muitas outras formas de se impor uma construção e uma narrativa e um olhar do povo negro que vai contrário, que contrapõe a essa postura e esse discurso do presidente da Fundação Palmares. Então, eu colocaria um pouco por aí. Eu acho que a gente tanto tem feito isso, tanto nas lutas mesmo de rua, como todas as lutas no campo mesmo legal, todas as legislações que a gente tem conquistado e tem buscado conquistar e avançar, numa dimensão mais cultural também, de arte, a própria questão da educação, o avanço hoje de muito mais negros e negras na academia, que é um elemento fundamental para essa afirmação dessa história, dessa memória. Então, tem vários mecanismos hoje, e eu acho que esse discurso, inclusive, ele não ganha tanta força mais, porque hoje eu acho que tem muitas outras formas de articulação e de apropriação de ferramentas, inclusive da comunicação. Eu acho que depois a gente pode seguir fazendo esse link com outros elementos que a gente vai conversar ainda essa noite. Ok, obrigado, Margarida. Marcos, Giovanni, por favor.
Boa noite a todas e todos, né? Mais uma vez eu queria colocar que é uma alegria estar aqui, né? Uma honra estar perante 3 mulheres negras, né? Que eu admiro muito, a Margarida, a Liz e a Raquel. A Margarida e a Raquel já conhecia pessoalmente, a Liz não, só de ouvir falar. Inicialmente, né, sobre essa pergunta do presidente da Fundação Palmares, né, que o discurso do atual presidente da Fundação Palmares, que é como negro, ele não reconhece o racismo. Bom, essa pergunta ela não pode ser respondida de uma forma isolada, ela deve ser respondida de uma forma sistêmica, né? Basta você fazer uma retrospectiva desse governo e uma retrospectiva da vida do presidente, né, do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro ele é conhecido, né, há muito tempo por declarações racistas, declarações misóginas, declarações homofóbicas, né, a ponto dele dizer que os filhos deles não corriam o risco de se casar com uma mulher negra porque eles eram muito bem educados, né? Ou na campanha presidencial, ele no Clube Hebraica, ele medir negros em arrobas, né? Dizer que um afrodescendente quilombola nem para procriador serve mais, né? Então, eu ficaria profundamente admirado se o presidente da Fundação Palmares ele fosse alguém que realmente cumprisse o papel institucional que ele teria que cumprir, né? Que é o papel de promoção, de defesa e de difusão de políticas de igualdade racial. Na verdade, ele é a cara desse governo, né? Porque o que caracteriza o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro ele tem, sobretudo, uma mentalidade colonial, que é aquela mesma mentalidade que eu falei ontem, né? É uma mentalidade saudosista do Brasil colônia e é uma mentalidade extremamente narcísica. É uma mentalidade que não enxerga nada além do narcisismo branco, né? Do branco como poder hegemônico. Então, qualquer coisa que, porventura, venha a confrontar esse poder hegemônico da branquitude, eles imediatamente rechaçam. E as cotas são, sobretudo, isso, né? As cotas é um exemplo básico disso, né? O próprio ministro, né? O ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele, antes de sair, ele extinguiu o estímulo a políticas de cotas em cursos de pós-graduação. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu sou doutorando em Sociologia. E no programa que eu faço parte, os negros e negras, eles são muito poucos. Da minha turma, eu tenho só eu e mais uma moça que é negra, né? O restante, todos brancos. Então, quem tem acesso à pós-graduação hoje em sua maioria, os brancos, né? Então, não me admire que essa fala do presidente da Fundação Palmares seja uma fala muito coadunada com a dinâmica do governo, né? Com o que esse governo ele pensa das relações étnico-raciais. Sobre a questão dos negros e negras reverberarem isso, eu não vejo muito isso, né? Pelo menos pela minha vivência, eu não vejo, né? Se fosse há uns 20 anos atrás, talvez isso fosse algo mais procedente, né? Mas hoje em dia não. Porque, assim, eu fui acadêmico de Direito, que é um curso branco, né? Um curso que a branquitude domina, né? Eu fui acadêmico de Direito nos anos 90. E eu era um dos poucos negros da faculdade. Eu sou formado pelo UFC, enfim. Comecei na UFRJ e terminei na UFC. E nas duas universidades, os negros eles eram uma minoria. Eu em muitas turmas que eu cursei direito, eu era o único negro, né? E aí eu voltei para a academia, né?
mais de 20 anos depois, né, daquela época. Né? Eu me formei no final dos anos 90 e voltei para a academia no final dos anos 2000, no curso de doutorado. Voltei para a UFC. E o cenário que eu vi na universidade era um cenário extremamente diferente daquele que eu via. Né? Via muitas alunas negras, muitos alunos negros, alunos e alunas assumindo a negritude, assumindo o cabelo, né? Colocando o cabelo crespo em evidência, reverenciando a negritude, né? Assumindo a negritude, discutindo negritude. Então, a universidade ela passou por essa mudança. E eu vejo essa declaração, né? E eu vejo essa postura, tanto do presidente da República, quanto do presidente Jair Bolsonaro, né, quanto do presidente da Fundação Palmares, perdão, como uma espécie de reação. Né? É uma onda reacionária que eles estão seguindo exatamente para que esse protagonismo negro, né, esse empoderamento do povo negro, ele seja barrado de uma vez por todas. Então, quando você não reconhece o racismo, você está recalcando um problema que está sendo posto e exposto, né, na sociedade. Então, eu não acho que os negros, né, ou o movimento negro, ou parte do movimento negro, reverbere essa fala. Até porque essa fala é uma fala muito mais de reação do que de ação. Gente, vocês estão me ouvindo? Liz, por favor. Marcos, obrigado pela sua participação. Eu estava com o mute aqui. Eu gostaria de ouvir, Liz, o que você tem a dizer sobre essa questão? Boa noite. Como todos fizeram, né, ressaltar a alegria e a satisfação de ver esses espaços de debate sendo abertos, principalmente no coletivo espírita, né, que durante muito tempo esse tema ficou meio que suprimido, porque não se havia um debate mais sério sobre esse assunto, né, dentro do espiritismo. Sobre a pergunta, né, que a gente já ficou bem explícito que a fala do presidente é como se fosse um projeto de silenciamento, né, dos movimentos, não só do movimento negro, como de outros movimentos também, e que, como a gente pode perceber, né, com a democratização dos meios de comunicação, como Facebook, Instagram, as redes sociais, houve, né, uma maior compreensão e um maior incentivo para que muitas pessoas que antes não se reconheciam enquanto negras pudessem se perceber enquanto negras e perceber o racismo tanto na sua parte mais explícita quanto na sua parte mais sutil, né? Porque assim, a gente sabe que o racismo tem as partes explícitas, que são aquelas que a gente não admite, e tem aquelas partes que são mais sutis, que aí a gente vai levando como se fosse uma coisa natural, uma coisa normal, né? Como, por exemplo, durante muito tempo a gente percebia a questão do racismo recreativo como algo, assim, bem aceitável. A gente assistia, né? Eu gosto sempre de observar a questão da TV, do poder que ela ainda tem, mas que na década de 90, na década até dos anos 2000, ela tinha uma função muito interessante, que era de formar as opiniões das pessoas. Então, as pessoas assistiam um programa de TV e elas viam as pessoas negras lá sendo com um personagem que era a identidade negra, ela era posto como algo cômico, como algo de causar o riso nas pessoas. Então, hoje a gente vê, né, na atualidade, que isso não é tão mais aceito, né? A questão do racismo recreativo, a gente percebe que está cada vez mais sendo combatido por isso, por esses debates que a gente tem tanto nas redes sociais, quanto em outros grupos de discussão fora, né? E eu penso o seguinte, que o projeto racista, ele encontra muito êxito quando os negros não se reconhecem enquanto negros, e mais, quando
se, se reproduz a ideia de que, né, os próprios, não existe racismo no Brasil, ou o pior, os próprios negros são racistas. Quem nunca ouviu essa palavra? O racismo começa com os negros, eles mesmos inventam coisas na cabeça deles. Tinha até uma cena de uma novela do SBT, que a professora dizia para a aluna negra assim: olha, você sofre esse preconceito, mas o preconceito começa em você. Então, aquilo as pessoas vão assistindo e elas vão se apropriando daquela imagem. Então, é preciso que a gente comece, né, que a gente continue esse debate, porque além dessa questão dos próprios negros são racistas, chegam para a gente também outras coisas, inclusive de personagens importantes para o movimento negro. Por exemplo, Zumbi. Zumbi dos Palmares, né, a gente sabe que ele foi um grande líder de um quilombo. E a simbologia do quilombo para o movimento negro é muito importante, porque lugar de resistência, né, o lugar que a gente tinha para ser resistente. Então, quando você joga para as pessoas que Zumbi tinha escravos, que Zumbi não era uma liderança, as pessoas ficam naquela mentalidade. Poxa, só precisa-se de uma oportunidade para escravizar. Os negros, a vontade que os negros tinham, que os escravizados tinham, eram de ser escravocratas também. A gente pensa também na dimensão de uma educação que ela seja libertadora, né? Que a gente pense que se a comunidade negra sofre racismo, a estratégia não é de nos tornarmos alguém que vai oprimir, mas que a gente tenha a possibilidade de colocar a nossa voz, de mostrar o nosso passado, de mostrar a nossa cultura. Porque, por exemplo, quando, né, e aí eu compartilho um pouco da fala do Marcos, que, né, quando eu fui fazer o mestrado, tinham 15 pessoas na turma e dessas 15, só 2 eram negras, eu e mais outra pessoa, e mais, a universidade, ela era de integração da lusofonia africana e brasileira. Por que as próprias pessoas dos países africanos não estavam presentes nessa pós-graduação? Onde estão essas políticas afirmativas também de garantir o nosso acesso à pós-graduação? Porque, assim, a gente sabe que há essa política de acesso dos negros na graduação. Só que é importante que a gente perceba uma educação, que os nossos espaços, que esses espaços têm que ser ocupados. Porque, por exemplo, quando a gente está na universidade, é fazer o teste do pescoço. Quantos professores negros a gente teve na universidade? Quantos autores ou autoras negras a gente estudou? É importante essa questão racial. Se a gente começar a entender isso, a gente começa a questionar, né, essas estruturas e percebe-se que esse discurso, né, de que o movimento negro é uma escória ou que não há racismo no Brasil, é também uma tentativa de fazer com que, se não há racismo no Brasil, então não é importante garantir aos negros o acesso à universidade, não é importante garantir a gente os espaços que muitas vezes nos foram negados. Liz Sabino, muito obrigado pelas colocações, Liz. Raquel Caminha, o que você tem a nos dizer sobre isso? Boa noite a todas e a todos. Também queria dizer que é uma honra e um prazer estar conversando com essas mulheres incríveis, que é Liz e Margarida, e também com o Marcos, que a gente já se conhece de outros momentos, além do Elber também, que é hoje o nosso mediador. Então, obrigada a todos vocês. Como historiadora que sou, eu queria recuperar um pouco o que é a Fundação Palmares, a importância dessa instituição, né, para o nosso país. A Fundação Palmares, ela foi fundada em 1988, logo após a derrocada dos militares, a saída dos militares do poder, né? Então, foi num período em que todos aqueles movimentos de mulheres, de sujeitos LGBTQ, né, que na época não se usava esse termo, mas movimento gay, homossexual, né? Então, todos esses movimentos, eles se encontravam represados, embora atuantes,
mas que na década de 80, depois da queda dos militares, eles encontraram um fôlego para conseguir atuar, agir, ganhar visibilidade e atuar que não fosse na clandestinidade, né? Então, a Fundação Palmares, ela surge nesse contexto, e é uma instituição importantíssima porque ela foi pensada para promover ações de inclusão e de políticas afirmativas para as comunidades negras, as remanescentes das comunidades quilombolas, né? Então, significa que é uma instituição importantíssima para a representatividade e para políticas afirmativas para a população negra brasileira. E ela atuou com bastante sucesso até durante o seu período de atuação até recentemente, quando autoridades equivocadas, no contexto da percepção do significado do racismo e das lutas em prol de políticas que possam garantir acesso à cultura, à educação para a população negra, colocaram no poder uma figura como Sérgio Camargo, né? O Sérgio Camargo, que já se manifestou, né, que é contra as cotas raciais, que já chamou atrizes negras como a Preta Gil e a Camila Pitanga de ladras racistas, porque se identificavam como negras, e ele não as entende assim por serem mulheres negras de pele branca, né? Então, ele tem alguns posicionamentos bastante equivocados com relação ao significado da negritude, mesmo de políticas para a população negra. E foi colocado na direção dessa fundação, que é importantíssima para a promoção da população negra. Então, esse posicionamento do Sérgio Camargo, a gente não pode pensar descolado, portanto, do processo sócio-histórico brasileiro, né? Por quê? Se a gente pensar um pouco, aqui o Brasil, é muito comum se dizer que é um país miscigenado, né? E essa miscigenação é muitas vezes entendida como algo que foi um paraíso idílico na época da colonização e que gerou um país como o nosso, que é uma democracia racial, né? Que o sociólogo Gilberto Freire, né, e talvez o Marcos possa, com muito mais propriedade do que eu, abordar isso, foi um dos intelectuais que propiciaram esse entendimento de que aqui no Brasil não existe racismo. Então, posicionamentos como o do Sérgio Camargo são fundados dentro dessa percepção, né? Só que esse mito da democracia racial já foi apontado por vários intelectuais, inclusive intelectuais negros, bastante importantes para a inteligência brasileira, como Abdias Nascimento, Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, entre outros, né? Eles colocam que isso, na verdade, esse mito da democracia racial é uma forma de mascarar o racismo, né? Porque, se nós formos pensar, a população negra é uma população majoritariamente pobre, porque foi alijada durante todo o processo histórico brasileiro de políticas de acesso à educação, cultura, saúde, moradia digna, trabalho, né? Então, se a gente tiver essa compreensão, o mito da democracia racial, ele veio, na verdade, para apaziguar essa população que sofreu esse processo violento durante toda a história da nossa nação. Mais ainda, a gente precisa entender que esse mito da democracia racial também serviu para apagar a violência com que foi formada a nossa sociedade, né? Se a gente for pensar a colonização no Brasil, a colonização ela foi fundada em bases puramente violentas. Por exemplo, nós tivemos inicialmente a morte de milhares de indígenas, sejam por assassinato direto ou indireto do colonizador branco europeu. A gente também teve esse processo de catequização compulsória dos indígenas, o processo de escravização dos negros africanos, e eu gostaria de destacar ainda o estupro recorrente das mulheres indígenas e das negras africanas aqui escravizadas, né? Então, esse país miscigenado, esse país da democracia racial, ele foi feito em cima do uso do corpo das mulheres negras e indígenas. Então, a gente não pode apagar isso do nosso processo social, como esse mito da democracia racial e essa negação do racismo é colocado. Então, eu gostaria de destacar essa percepção acerca do nosso processo social e também da importância da Fundação Palmares. Com isso, a gente precisa entender que
a nossa educação, a nossa sociedade, essa violência que permeia essas estruturas, explica as autoridades que nós temos hoje no poder. Nós temos um governante que não só se refere a essas minorias sociais de uma maneira puramente preconceituosa, mas também violenta, né? Como o Marcos colocou, se pensar os negros a partir de uma ideia de arroba, se pensar as mulheres negras a partir de um viés de promiscuidade. Então, todo esse contexto ajuda a explicar o momento que nós vivemos hoje no país e o lugar do Sérgio Camargo, né? E respondendo mais diretamente à pergunta, já que eu falo demais e deixei só um pouquinho do tempo para a gente ir diretamente à questão, é nesse lugar que o Sérgio Camargo se encontra, é nesse lugar que temos essas posturas equivocadas das autoridades brasileiras, mas que não significa o pensamento da maioria da população negra no nosso país. Muito bem, belas colocações, né? Fechamos aqui esse bloco, esse primeiro bloco de comentários. Lembrando que essas perguntas, elas foram condensadas a partir das colocações e das participações dos nossos amigos e amigas que seguem o Coletivo Girassóis, que assistiram a live da semana passada, do dia 13, né? E contrabalanceando com o ponto de vista da espiritualidade, muitos dos que hoje estamos, né, vestidos com a roupagem da encarnatória da pele negra, temos muitas vezes a oportunidade de resgatar equívocos do passado, quando nós, em outra roupagem, né, cometemos alguns desatinos, inclusive algumas vezes, nessa colocação como a Raquel fez, violando os corpos pretos, seja pela violência sexual ou de outras formas, né, de várias múltiplas violências moral, e inclusive a violência da integridade física. Então, lembrar que sempre, em qualquer disposição, em qualquer configuração encarnatória do corpo que nós vestimos, está ali colocado para que nós caminhemos no sentido de defesa do próximo, de defesa do outro, principalmente se esse outro está numa condição de vulnerabilidade, seja ela qual for, né? Vamos ao segundo bloco de perguntas, e a gente vai voltar com a Margarida, em que a pergunta que nós trouxemos é a seguinte, muito pertinente ao nosso estado aqui do Ceará, né? No Ceará, nós temos uma população de origem indígena, muitas vezes, alguns desses indígenas, eles têm uma pele mais escura, né? Então, por isso são confundidos como negros. O que vocês podem me dizer na acusação de que o movimento negro acaba passando por cima dos indígenas? Amiga Margarida, com você. A gente fica provocado com as falas, doido para voltar aos temas, porque é muita questão, e eu estou bem feliz com as reflexões trazidas pelos outros participantes, mas muito provocada também. Então, eu descobri outro dia que eu estava envelhecendo, quando eu me dei conta que eu estou lembrando muito das coisas que estão lá longe na memória, né, assim, bem da primeira infância, e aí você descobre que está envelhecendo, quando essas memórias vêm. E eu estou dizendo isso porque nessa conversa me vem duas coisas, três coisas para começar o meu pensamento. A primeira é uma lembrança de que quando eu morava em Sobral, um dia um grupo de indígenas ia atravessar a cidade, eu não sei, porque era muito pequena, se era para ir para o Piauí ou era para ir para o Maranhão, mas era para um desses lugares. E os pais esconderam todas as crianças, com medo de que os índios carregassem as crianças, e porque eu acho que imaginavam como perigosos, como selvagens e tal. Então, isso nunca... você leva muito tempo para refletir sobre essas coisas, né? Mas isso traz muitos significados, né? Depois eu cresci aprendendo que no Ceará não tinha indígenas, né? Então, no Ceará não tinha indígenas, e isso se viu para muita coisa, né? Para aprofundar a opressão e os ataques nos direitos desses povos, tomar terras, né? Avançar nas violências. Então,
aquilo que a gente falava no bloco anterior sobre o apagamento da memória como um instrumento para tentar eliminar os sujeitos da história, com os indígenas, isso aconteceu de forma muito marcante também, né, a partir dessa primeira violência, né, genocida, e como o Raquel trouxe, a violência sexual contra as indígenas, que também as mulheres negras escravizadas sofreram, e esse processo foi um processo sempre de muita dor, de arrancar, inclusive, essa ideia, de impor, inclusive, essa ideia de que o Ceará não tem no Ceará não tem indígena, assim como também, por muito tempo, se dizer que o Ceará também não tem negras, né, negras e negros. Então, esse elemento para trazer que os indígenas no Brasil, eles também não podem ser pensados apenas como os indígenas da Amazônia. Nós temos uma diversidade muito grande, se a gente pensar que todo o nosso país, toda a costa brasileira, né, ela era ocupada pelos povos indígenas, né, e que há uma diversidade muito grande, e que depois esses povos também entraram em contato com outras populações, né. Então, o primeiro elemento que a gente tem que pensar, quando a gente fala, inclusive, da característica, ou das características dos indígenas do Ceará, ter em conta isso, que a gente não pode pensar os indígenas apenas a partir daquela ideia que a gente tem, assim, os indígenas na Amazônia, ou só tem índios na Amazônia. Então, assim, a gente, com isso, também tem um apagamento do lugar dos indígenas e das lutas no Nordeste, no Sul do país. Então, temos que resgatar esse olhar, essas informações, né, rebuscar isso também na nossa história, porque isso foi muito danoso, né, isso foi muito violento para os povos indígenas no Ceará, porque isso vai dialogar com várias questões que a população indígena vivencia, né, de pobreza, de não acesso à saúde, de não acesso à educação, isso de muito tempo, para muitos se reconhecerem como indígenas, né, então imagina, eu não sou a pessoa com mais autoridade para falar dessas questões, porque teriam que ser os próprios indígenas, mas eu falo aqui num diálogo de lutadores, né, e aí eu acho que há uma confusão disso, de imaginar primeiro, né, as características, né, dos indígenas no Ceará, sem tomar em conta todo esse processo histórico de encontro, né, e de violência sofrida por essas populações, né, inclusive o adentramento ao sertão, né, enfim, são várias questões. E aí eu acho que tem que primeiro reconhecer a potência do movimento indígena, né, a força desse movimento, os desafios, né, que o movimento indígena enfrenta na atualidade, tem muito a ver com o que a gente conversava no bloco anterior, que você tem um governo que está numa luta cotidiana para derrubar direitos, para enfraquecer instrumentos das políticas públicas, né? A FUNAI hoje não cumpre o papel que deveria cumprir, ao contrário, né? A gente tem visto em vários lugares desse país o que a população indígena tem enfrentado, né, nesse novo governo, que tanto a sua terra, a luta pela demarcação, né, pensando um pouco além do nosso estado, a questão dos garimpeiros, a questão dos madeireiros, então os instrumentos que eram de efetivação e de execução de políticas públicas para essa população não são enfrentados. E aí eu não acho que a gente tenha que fortalecer essa ideia de que o movimento negro pode passar por cima do movimento indígena. Ao contrário, acho que a gente tem
fortalecimento e a irmandade de movimentos sociais que desde sempre se encontraram na luta, desde a organização dos quilombos, que também haviam participação de indígenas, toda a luta, né, desde os movimentos sociais protagonizados por as populações indígenas, todas as lutas de resistência do povo negro e dos indígenas, não pode ser fortalecido essa narrativa, esse diálogo de que o movimento negro pode passar por cima do movimento indígena. Ao contrário, eu acho que há um encontro de irmandade, de solidariedade, de fortalecimento, na defesa de um projeto de sociedade onde o reconhecimento dessa população, dessas populações, desses povos, dessas diversidades, seja, de fato, efetivado, né? Eu tentando finalizar, eu queria só colocar uma questão que é bastante importante, tem a ver com essa ideia toda do apagamento da memória, dessa violência sofrida. Uma vez me perguntaram, africanos que estavam num intercâmbio, numa organização que eu fazia parte, quantas línguas nós falávamos aqui de línguas originais. E nós não falamos nenhuma das línguas indígenas. Muitas das línguas indígenas correm risco de extinção. Isso é uma expressão muito forte dessa violência, dessa opressão sofrida, né, pelo povo, pelos indígenas, assim também como o povo negro tem pouca memória dessas línguas, dos povos dos negros que aqui chegaram. Então, eu coloco isso para dizer de que ao longo desse tempo todo, a luta tem sido de resistência, e são lutas que se encontram. São lutas que se encontram nas suas especificidades, nas suas diferenças, mas também naquilo que é a luta para superar essa realidade de opressão, essa realidade atualmente de desmonte de políticas, desmonte de direitos, de conquistas, e avanço de um projeto de destruição, de um projeto de ganância, né, de um projeto de lucro fácil e lucro rápido às custas desses povos. Então, eu acho que é importante pensar muito mais na resistência, nesse encontro irmanado, do que nessa ideia de uma contradição, ou de um enfrentamento, ou de passar por cima, e de pensar isso dentro desse processo todo diverso, né? Eu acho Obrigado, que Margarida. Marcos Giovanni, por favor. Essa pergunta é interessante porque ela abre um debate também, que é algo que está muito em voga, né? Nas discussões sobre racismo, etnia, né? Essas questões, que é a questão do colorismo, né? E da identidade. O que é ser índio no Brasil? Ser índio é você, como disse esse senhor que se apossou da presidência, né? Ser índio é você comer capim, né? É você dançar o torém, é você se restringir somente a um território. O que é ser índio, né? Será que o índio ele não pode ter um celular, não pode ter um relógio, enfim, tem toda essa discussão. Então, a questão indígena, ela tem uma relação, primeiro, com a questão da identidade. Eu tenho um grande amigo que ele é indígena, ele é Anassé, né, que é o Tiago Anassé. O nome dele já é um nome não indígena, né? Tiago é um nome bíblico, e ele é um índio do olho claro e evangélico. O que o torna índio é exatamente a origem que ele tem, né? A origem, né? Ele é descendente dos Anassés, e com o processo de colonização aqui do Ceará, ele acabou se miscigenando. Mas ele é indígena porque ele tem uma identidade indígena, né? Os antepassados dele são indígenas, e ele se reconhece nesses antepassados, né? Então, primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que não existe, é que o racismo, né, ele não atinge somente aos negros, né?
é claro que, assim, que atinge prioritariamente os negros, né? Mas o racismo, ele atinge o povo cigano, ele atinge os nordestinos, ele atinge os indígenas, sobretudo, né? Tanto que as políticas afirmativas, né? Essas políticas de enfrentamento ao racismo são políticas de promoção da igualdade racial e não de promoção da negritude, enfim, né? Então, é um absurdo você falar que o movimento negro ele fagocita o movimento indígena, não. São lutas de uma mesma raiz, né? São lutas da mesma que foram causadas pela mesma dinâmica, que é a dinâmica colonial. Eu sempre falo na questão da colonialidade do poder, porque é a partir disso que essas relações desiguais entre o homem branco e os indígenas, e o povo indígena e o povo negro se dá, entendeu? E as outras raças subalternas. Então, é a partir dessa questão da subalternidade racial que se constroem essas relações desiguais. Deixa eu tomar só um pouquinho d'água aqui. Então, gente, não há que se falar muito, né, nessa questão. Isso é uma acusação equivocada, né? De que os indígenas, de que o movimento negro, ele não reconhece a luta do povo indígena. Não tem relação. São lutas de um mesmo tronco histórico, de uma mesma abordagem sócio-histórica, mas elas têm peculiaridades diferentes, né? Tanto que a luta do povo indígena ela difere da luta do povo negro no seguinte sentido, porque a luta do povo indígena ela tem uma relação uma relação muito grande com os impactos socioambientais, né? Aqui no Ceará, por exemplo, havia muito debate das usinas eólicas, né? Que adentravam em territórios indígenas, né? Aqui no Ceará também tinha um debate grande, né, do acesso à água, que tem relação com as reservas indígenas, né? E, de certa forma, essa questão do debate de políticas, né, de proteção ao povo índio ou aos indígenas, ela é a espinha central da lógica neoliberal. Por quê? Porque, pelo discurso do governo, tanto do governo federal quanto de boa parte do governo estadual, aqui no Ceará, a questão indígena ela entrava o progresso, né? É como se as reservas indígenas, as reservas destinadas ao povo indígena, elas atravancassem o progresso, né? Impedisse a expansão agropastoril, impedisse a ampliação da matriz energética, todas essas questões. Mas o que não se discute é exatamente a importância dessas políticas, né? Do que o povo indígena ele reivindica, né? E é nesse sentido, né, dessas reivindicações, né, de não serem mortos, né, é que a luta indígena ela se encontra exatamente com a luta negra. Enquanto os negros eles não querem ser mortos por bala, os indígenas eles não querem ser mortos por crimes ambientais, sobretudo, né? Então, tanto os negros quanto os indígenas, eles estão dentro do mesmo tronco de luta, da mesma estrutura de lutas, né? Então, é basicamente isso. Eu vou abrir para que as outras pessoas falem também, né, sobre essa questão. Obrigado pelas colocações, Marcos. Agora temos a Liz para as suas colocações, por favor. Eu comecei pensando, né, na desonestidade que é afirmar, né, que um movimento que busca, né, essas afirmações tenta passar por cima de outro movimento que também experimentou historicamente dessas opressões, né? Porque quando a gente pensa na questão indígena, né, vem aqui vários questionamentos. Um deles é que conhecimentos nós temos, né, sobre os grupos indígenas e como eles chegam até nós,
né, se a gente tem essa informação, né, de primeira mão, se a gente conhece a realidade dos grupos indígenas, porque são vários, né, são as etnias, e cada uma tem a sua realidade, a gente conhece essas realidades a partir deles, ou a partir de alguém que estudou sobre eles e fala para a gente, né? Porque quando a gente vai olhar, principalmente na nossa literatura, a gente tem, às vezes, né, principalmente a século XIX, a gente tem uma visão romantizada de como foi que aconteceu, né, de como aconteceram essas invasões, que quando a gente olha, né, vê pelo outro olhar, lá na Europa, eles não se colocam como invasores, eles se colocam como conquistadores, conquistaram um território. Mas como é que você conquista um território se aquele território não te pertence? Né? Então, quando houve, né, essas expedições, essas chegadas dos invasores, a gente teve, né, violências físicas, simbólicas, e uma coisa que a gente chama de epistemicídio, que é justamente quando a gente suprime os saberes, os conhecimentos dessas comunidades, né? E as comunidades indígenas passaram por esse epistemicídio, por essa violência simbólica, ao passo que, quando se chegam aqui, né, e se trazem intelectuais, se trazem, por exemplo, a educação jesuítica, que formava missões, e essas missões era justamente um processo civilizatório compulsório, a ideia civilizatória que os europeus tinham, né? Então, os indígenas, os grupos indígenas tinham seu modus vivendi, sua mitologia, sua cultura, né, sua própria forma de se perceber no mundo e perceber também o seu contato com a natureza. Então, para, né, esse projeto, né, de colonização, ele veio também como um projeto de silenciamento dessas culturas, porque os indígenas tinham as suas línguas, né, várias línguas. E o que é que se coloca? Se colocam pessoas que vão ensinar para eles a língua portuguesa, a língua do dominador, a língua daquelas pessoas que vão vir explorar uma terra que, pelo conhecimento das pessoas que já residiam aqui, era vista de outra forma. A forma como se dá a produção do indígena era diferente da forma como os portugueses viam. Então, quando se chega aqui, organizam-se essas missões para ensinar a língua portuguesa, para ensinar profissões. Mas olha só, as profissões, os ofícios que se ensinavam nessas missões, inclusive as estruturas das missões, eram nos moldes europeus. Então, se tem, né, esse ensino para que o indígena aprenda um ofício que é considerado para o europeu o ideal, sendo que cada comunidade ela tem a sua dinâmica. Então, essas missões, né, elas foram, durante muito tempo, inclusive alvo de outras expedições, né? Quando a gente ouve falar na palavra bandeirante, muitas pessoas não se percebem que bandeirante eram as pessoas que estavam nos empreendimentos das bandeiras. As bandeiras eram expedições que às vezes as pessoas colocam só para busca de ouro, diamantes, materiais preciosos, mas tinham diversas formas de bandeira. Uma delas, né, além da de buscar o ouro, era a de caça ao índio, que era justamente o alvo desses bandeirantes, eram as missões. Eles capturavam indígenas para serem escravizados. Então, as primeiras experiências de escravização no Brasil foram, né, a partir do povo indígena. Então, eu penso que a gente, né, tanto o movimento negro quanto o movimento indígena, possuem historicamente questões a se afirmar. E o movimento indígena, ele é bastante organizado. Ele tem as pautas que são relacionadas que são bem peculiares a eles. Então, eu não concordo de nenhuma forma que o movimento negro esteja passando por cima dessas pautas. Até porque eu não acredito que hajam hierarquias de opressões. Indígenas e negros, né, estão nessa cadeia do outro. Né? Existe um projeto que ele é de supremacia,
e existem os outros. Então, tanto o movimento negro quanto o movimento indígena estão nessa parte dos outros, e a gente tem que perceber essas peculiaridades. O que é que movimenta a luta dos negros? O que é que movimenta a luta dos indígenas? E mais, que a gente também, né, a gente fala da questão do lugar de fala e também das propriedades que temos para falar. E aí vem a pergunta, né? Porque na semana passada, né, eu participei de um momento que perguntavam onde estavam, né, os negros nesses espaços de debate. E aí lança a pergunta, né? Onde estão os indígenas, né? Como é que eles discutem isso? Como é que eles poderiam trazer esses pontos para aumentar uma discussão? Obrigado, Liz, pelas suas contribuições, suas palavras. Agora vamos para Raquel Caminha, ainda na mesma questão, por favor. Assim como a Margarida também, me sinto muito provocada pela fala da Liz, do Marcos, da própria Margarida, que trazem contribuições bem importantes para a gente pensar esse debate, né? Com relação especificamente a essa pergunta, eu penso que é necessário e muito preciso dizer que o racismo ele não exclui e nem visibiliza somente os negros, né? Então, é preciso que nós tenhamos também em nossas mentes que os indígenas, eles também sofrem, historicamente, esse processo de exclusão e violência dentro da nossa sociedade. A Liz, ela trouxe uma contextualização bem importante dentro desse processo, que foi a atuação dos bandeirantes na formação do Brasil. Por isso é importante a gente entender que a memória e a história dos indígenas, né, não ficou para nós. O que é que a gente conhece da história dos povos originários, né? Que a gente conhece quando a gente está na escola, e eu me lembro muito bem disso, que tinha o Dia do Índio, 19 de abril era Dia do Índio, você ia para a escola, fazia um cocá de cartolina, botava na cabeça, e ser índio era isso, usar um cocá, andar seminu na floresta, então é um estereótipo muito forte acerca do significado do que é ser indígena, e isso é uma violência, e isso é racismo, então é importante que a gente tenha muito isso prospectado em nossas mentes. Por isso, eu gostaria aqui de destacar a importância da Lei 11.645, de 2008, que foi uma das grandes conquistas realizadas no sentido de que essa lei estipula, né, a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena em todas as escolas brasileiras, públicas e privadas, no ensino fundamental e médio, né? Mas, apesar disso, a gente tem ainda uma dificuldade muito grande para a implementação dessa lei, para que a gente entenda realmente o significado e a importância desses povos que formam o Brasil, que é a população negra e os povos originários. Porque, por exemplo, eu me graduei em 2005, anterior à lei, claro, e tive muito pouco subsídio acerca da história da população brasileira e indígena. Hoje, ainda existe uma dificuldade com relação a se trazer mesmo autores negros, autores de descendência indígena para dentro da academia, para que se possa formar com qualidade professores e educadores aptos a discutir a história desses povos dentro das escolas, né? Então, é importante a gente destacar que ainda estamos num processo lento e que está muito, como é que eu posso dizer, correndo um risco grande diante da nossa atual situação, mas que é necessário que a gente persista nessa luta de implementar essa história afro-brasileira e história dos povos indígenas dentro das nossas escolas, a fim de acabar com esses estereótipos acerca dessas populações, né? E eu lembro que no primeiro comentário da Liz, né, quando ela colocou acerca da representatividade dos negros, eu acabei me lembrando de um documentário muito importante que foi lançado nos anos 2000, chamado A Negação do Brasil, que mostra como os negros eram representados dentro da telenovela brasileira. A telenovela que é um instrumento assim, de comunicação importantíssimo durante grande parte da nossa história. E os negros, eles eram representados dentro dessa perspectiva estereotipada, risível,
sempre atrelado a um aspecto de marginalidade, né? E com relação ao indígena, qual é o estereótipo que a gente tem do índio? O que é que ficou para a gente do significado de ser indígena, né? Então, quando a gente traz a perspectiva dessa lei, né, é uma ideia de promoção da igualdade racial, mas também perpassa uma ideia de promoção e valorização do ser indígena, da negritude, porque a gente precisa valorizar esses povos. Não é só estudar, mas entender a importância e valorizar. E eu me lembro muito daquele lema que foi lançado, né, nas lutas dos negros americanos, Black's Beautiful, é bonito ser negro, eu sou negro e tenho orgulho. Então, a promoção da igualdade racial também perpassa essa promoção do orgulho e da valorização dos povos originários e da população negra. Por conta disso, eu acho que a gente ainda tem muito a avançar, sim, e a gente ainda tem muito que conquistar, mas a gente já teve muitos momentos importantes dentro dessa perspectiva. E por isso é importante destacar que não existe uma disputa ou hierarquia de opressões, como a Liz bem colocou, né? Todo mundo deve ser aliado nessa luta antirracista, né? A escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, ela tem um livro, né, para criar crianças feministas. E eu diria que é necessário também alguém escrever ou nós estabelecermos esse debate para criar crianças antirracistas. Porque essa ideia do branco, da branquitude, como tudo que é belo e tudo que é bom dentro da nossa sociedade, ainda é muito forte. A gente está falando aqui a partir de um coletivo espírita, e se a gente for pegar a própria ideia de Jesus, como Jesus é perpassado para nós, né? Qual é a figura de Jesus? É um homem branco, loiro, dos olhos azuis, porque ser negro não é bonito, ser negro não é bom. Então, por isso é importante a gente destacar essa necessidade da gente promover esse orgulho, né? Negro, indígena, e somar juntos nessa luta. Infelizmente, ainda existe uma perspectiva de apagamento, de invisibilização dessas lutas, porque a nossa história, ela foi uma história construída pela perspectiva do campo europeu. A gente precisa trazer um conhecimento a partir da visão dos povos negros, dos povos originários, das mulheres, dos chamados excluídos da história, né? Então, por isso é importante nós nos darmos as mãos, dispensar qualquer ideia que leve à dissensão entre nós, porque nós precisamos muito da união para conseguir cada vez mais manter o que conquistamos e conquistar mais ainda espaço dentro da sociedade. Muito boas falas, né, contribuições importantes. Eu queria só, para nesse contexto do espiritismo, né, trazer um pouco do que a Liz veio colocar, trouxe à luz, sobre essa questão dos invasores, né, e a gente entender por que lá em 9 de outubro de 61, a gente teve o Antônio Termes, né, o bispo de Barcelona, queimando os livros do amigo de Allan Kardec, né, o Maurice Lachantre, que era editor, tinha um editor em Barcelona, e você teve centenas de livros queimados. Por quê? Porque você tinha nesses livros, né, da codificação, principalmente na literatura da Revista Espírita, mas você tem na questão 829, a condenação explícita da escravidão. Ora, você tem ali, naquele período, dois povos, né, tanto o hispânico quanto o luso, e também o franco, que foram grandes colonizadores, né, grandes invasores de terra. Você está colonizando algo que já havia alguém morando, então você é um invasor, você, na verdade, não está conquistando, você está tomando, está matando por isso, né? Muitas vezes condenaram os hebreus quando fizeram a mesma coisa para alcançar as terras de Canaã. E fizeram o mesmo processo de uma forma até muito mais vil e muito mais agressiva com as Américas, mas também com a Oceania e todo o Pacífico, né? Mas para a gente ver que, nessa ocasião em que a espiritualidade traz a condenação da escravidão e reforça que todos, não há distinção entre os seres humanos, do ponto de vista da imortalidade do espírito, e que a gente sucede numa encarnação e na outra, vestindo corpos de cores diferentes,
todo esse preconceito que é apregoado e que se tenta justificar essa comercialização, essa marginalização, essa distinção dos seres pela cor, ela é absurda e é estúpida. Né? Então, é fácil da gente compreender por que a doutrina espírita sempre foi combatida naquele passado e continua sendo combatida hoje, mesmo que de forma hipócrita, mesmo dentro do espiritismo, onde muitas vezes a gente vê nas casas um discurso e uma fala, mas, na verdade, eles passam por cima de tudo aquilo que o espiritismo condena nas suas próprias práticas e colocações. Então, com essa deixa, vamos para o terceiro e último bloco, justamente com essa questão que trata sobre a questão das religiões. Né? A gente vai voltar com a Margarida, começando a responder para a gente se as religiões de hoje alargam ou aproximam as diferenças raciais. Margarida, por favor. Eita, que essa é mais difícil ainda, né? Conforme fase 1, fase 2, vai ficando mais difícil. Eu não sei se a gente pode pensar as religiões de hoje e as religiões de ontem, porque se a gente for pensar numa perspectiva histórica e pensando na nossa história, né, a gente vai pensar que também ontem, né, que também no passado, a religião católica, né, cumpriu um papel no processo de colonização, no processo de escravização, e acho que foi Liz que trouxe isso na fala dela, né? Então, assim, a gente não pode pensar o hoje também sem esse olhar e sem pensar o papel que cumpriu, né, na história. Mas talvez a gente possa refletir mais o hoje, né, a partir de algumas questões que são muito importantes de serem refletidas e que não está, de modo algum, descolado de tudo que a gente conversou aqui, né, à medida que a gente foi refletindo, as pessoas foram falando, e à medida que a gente foi fazendo esse encadeamento aí de blocos, a gente sempre foi vinculando, né, com um projeto que está se procurando impor nesse momento ao povo brasileiro, né? Então, nesse momento, não dá também para desvincular, por exemplo, algumas igrejas cristãs nesse processo também de um projeto baseado em ideias contra as quais a gente lutou, né, durante muitos anos, e no qual muitas pessoas morreram, e hoje, em nome de Deus, se prega absurdos, né? Eu estava lembrando aqui que naquela reunião do 22 de abril, né, a famosa reunião do Ministério, onde todos os absurdos foram cometidos, e eu, assim, enfim, mas naquela reunião, o presidente usou a seguinte expressão, que o governo dele era, não sei se eu vou lembrar mesmo, da mesma forma que ele disse, mas ele disse que o governo era Deus, armas, família, eu não sei se era pátria, alguma outra coisa, eram 4 coisas. Então, a gente tem, nos últimos anos, percebido o crescimento de uma fé, de uma igreja, que ela tem uma interpretação, eu estou falando aqui das igrejas neopentecostais, onde a interpretação do cristianismo, ela pressupõe essa capacidade de dialogar com tortura, com armamentos, com opressão, com preconceitos, e é absolutamente estranho, né? E aí eu quero trazer um pouco para as religiões de matriz africana, o quanto que tem sido
tido um custo grande esse modelo, porque esse modelo de fé dialoga com um modelo também de um projeto político, que é esse que eu falava antes, a guerra cultural, né? Onde um grande líder, né, dispara comandos e esses comandos são seguidos, muitas vezes, lá na ponta, lá na esquina, onde alguém se acha no direito de cumprir essa ordem que veio do grande líder. E essa ordem que veio do grande líder, que dialoga com esses 4 pilares aí desse governo e que tem um diálogo com esse tipo de religião, ele possibilita, por exemplo, invadir terreiros, destruir altares, agredir mães de santos, né? Nós tivemos uma história um tempo atrás aqui no Ceará, em uma escola, que uma professora evangélica, ela quebrou a guia de uma menina, de uma criança, e ela fez uma... como chama? De expulsar os demônios daquela criança. Me escapou agora. Mas, assim... Oi? Exorcismo. Pronto, fez um exorcismo na criança, uma violência imensa. Isso faz com que muitas crianças que são de religiões de matriz africana tenham dificuldade, por exemplo, de expressar sua fé nas escolas, nesse momento, que é um momento também de muita perseguição nas escolas, de muitas perseguições aos educadores, né, aqueles que se expressam diferentes. Então, nesse momento, eu acho que é um grande desafio. É um grande desafio, e eu percebo esse movimento, ele todo articulado. Agora, eu também percebo, e eu estou com esse pensamento desde o primeiro momento dessa nossa conversa de hoje, que é como o Marcos falou, isso é uma reação. Isso é uma reação por uma afirmação do povo negro, de toda a sua cultura, da sua religião. Eu fico muito feliz hoje que eu vejo que as novas gerações elas têm uma atitude muito diferente, por exemplo, da minha geração, da geração das minhas, da minha mãe, das minhas tias. Eu tinha até pensado na ideia de também que não tem volta. Se, ao mesmo tempo, na semana passada, a gente colocou muito a situação do povo negro do ponto de vista cultural, do ponto de vista do encarceramento, do ponto de vista da desigualdade social, do não acesso ao direito, por outro lado, a resistência nós temos encontrado formas de superar esse processo, e é isso que provoca essa reação também. Então, eu vejo também numa perspectiva de não tem volta. E aí eu estava me lembrando, por exemplo, do carnaval do ano passado. Foi um carnaval nessa perspectiva. Eu estava me lembrando de personagens como Elza Soares, de coletivos juvenis da periferia, de quantos pré-vestibulares têm surgido e pipocado nas periferias afora, sobretudo fortalecida aí pelo movimento negro. Quantas lives têm acontecido, centenas de lives têm acontecido para debater esse tema. Então, eu acho que também a gente tem que olhar muito para esses movimentos, que são movimentos que nos indicam assim, não tem volta, por mais que se aponte uma violência muito grande, de volta tem uma resistência, um aprendizado maior e novas formas e novas estratégias de luta. E eu sei que meu tempo terminou, mas eu sei que a gente não vai voltar mais, né? O último bloco. Eu só queria terminar com uma outra mulher negra. Na semana passada eu falei da Graça Marques, e agora eu queria falar da Maya Angelou. Bem rapidinho, eu não vou ler todo porque é muito grande. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como maré, deixando para trás noites de terror, atrocidades, eu levanto.
em direção de um novo dia de intensa claridade, trazendo comigo os meus antepassados. Carrego o sonho e a esperança do homem escravizado, e assim eu me levanto. Obrigado, e aí eu já obrigado, agradeço Maria. o espaço de ter estado com vocês todos e todas de novo hoje. Muito bom, belas palavras. Obrigado pela essa leitura no final. Marcos, amigo, com você. Bom, deixa eu tentar responder essa pergunta, que é uma pergunta um tanto quanto complexa, porque ela atravessa uma outra categoria, que é a categoria da intolerância religiosa, né? A intolerância religiosa, ela tem uma relação intrínseca com padrões raciais, com a questão racial, sobretudo, com o racismo, né? Eu cresci nos anos 80, eu fui criança nos anos 80, e nos anos 80 eu me lembro bem, nesses programas humorísticos, né, que tanto o negro quanto o praticante de qualquer religião de matriz africana, eles, quando eles não eram retratados como algo extremamente negativo, eles eram retratados como alguma coisa de motivo jocoso, de motivo de piada mesmo, né? De desprezo, de ridicularização. Eu lembro de um personagem do Chico Anísio, né? Que era o velho Zusa, né? Que fazia uma reminiscência a uma entidade da Umbanda, do Candomblé, que era um preto velho, né? E ele era usado como uma figura de humor, né? Então, por que eu entrei nessa questão do humor? Porque a intolerância, tanto a intolerância quanto o humor, eles trabalham com a dimensão do estigma e do estereótipo, né? O estereótipo, ele tem uma dimensão prescritiva e uma dimensão descritiva. O estereótipo, ele descreve como uma determinada pessoa, ou um determinado grupo étnico, ou uma determinada religião né? Essa é a dimensão descritiva do estereótipo. E a dimensão prescritiva é do que aquele estereótipo ele é. Do que aquele povo que aquele estereótipo está descrevendo ele traça limites, entendeu? Então, geralmente, as religiões de matriz africana, elas são lançadas a um caráter maligno, a um caráter de subalternidade, na maioria das vezes, é um caráter até de ridicularização. Eu participei de uma pesquisa, ou melhor, eu li algumas pesquisas, né, sobre religião as religiões neopentecostais nas favelas, né? A relação das religiões neopentecostais com o tráfico de drogas, né? E eu fiquei pasmo como essas religiões, as neopentecostais, elas se apropriaram, inclusive, do espaço de tráfico de drogas. Há um tempo atrás, nos anos 50, 60, né, os fora da lei, eles iam na mãe de santo para fechar o corpo, né? Não sei se vocês lembram, principalmente as pessoas que são mais antigas, né? Eles iam nas mães de santo para fechar o corpo e tal. Hoje em dia, os traficantes, eles vão nas igrejas neopentecostais para agradecer a Jesus o produto do crime deles. E o pior, eles expulsam qualquer pessoa que professe uma fé diferente da que eles professam, né? Principalmente as religiões de matriz africana. Eu estava lendo tanto em alguns meios de comunicação de massa, quanto em alguns meios de comunicação mais restritos, né? Que as mães de santo que moram em comunidades no Rio de Janeiro, quando elas vão lavar as roupas litúrgicas, ou seja, as roupas de liturgia, elas têm que fazer isso de uma forma escondida, de uma forma muito discreta, para que não desperte a ira
dos traficantes e das milícias, né? Então, é a partir dessa dinâmica, né, que o preconceito religioso, a intolerância religiosa, ela opera, né? Eu até separei aqui algumas outras questões, né? Deixa eu ver aqui. Sim. Então, é bom que a gente nomeie exatamente as religiões que exercem esse papel, um papel mais de opressão e um papel de extrema proximidade com essa dinâmica do neoliberalismo opressor, né? As religiões que fazem isso geralmente são as religiões neopentecostais, porque elas dominam a questão da teoria da prosperidade e a aversão à diversidade religiosa, a aversão à diferença. Então, essas religiões elas têm uma relação direta com a questão da intolerância religiosa. E a intolerância religiosa ela tem uma relação imanente e uma relação atávica com a questão do racismo mesmo, né? Qual é uma provocação que eu vou jogar para vocês, né? Por que as religiões de matriz africana, o candomblé, a umbanda e outras religiões, elas são vinculadas ao diabo, àquilo que é negativo, né? Por que os orixás eles são lidos como entidades do mal, ou entidades menos evoluídas, ou entidades que promovem, né, coisas ruins, né? Isso é uma questão para a gente pensar, porque elas estão vinculadas exatamente à negritude, né? Existe coisa mais negra do que um orixá, do que um umbanda, do candomblé, porque são religiões que foram criadas pelos negros, né? E só para finalizar também, pegando um pouco do que a Margarida falou, né, do que as outras colegas irão falar, tem uma entidade no candomblé que é Logum Edé, né, que é a entidade que é responsável pela alegria, né? Eu não sou candomblecista, né? Na verdade, eu não tenho uma religião definida, mas eu estudo candomblé por conta da minha negritude, por conta dos meus estudos, né, sobre racismo. Então, isso aqui é uma música, né, que foi feita pelo André Abujanra sobre o Logum Edé, que é uma entidade, é a entidade da alegria, né? Que fala exatamente assim: Logum Edé, que bom que é. Logum Edé, que bom que é. Me protege da tristeza. Logum Edé, que bom que é. Viver na alegria e entender a dor, porque ela serve para a gente ser feliz depois, né? Então, que nós entendamos as nossas dores, que nós elaboremos as nossas dores para que a gente seja feliz depois. Maravilha. Marcos, muito obrigado pela sua participação também. Nós tivemos uma live recente aqui no Coletivo, que foi feita também por esse canal. Tivemos o Pai Jefferson e o Anderson Jorge, trazendo muitos elementos importantes, né, da Umbanda, desmistificando a Umbanda, foi o tema da live, e com a participação de muitos amigos da Umbanda, muitos amigos espíritas, mostrando que essa fraternidade, né, e mostrando principalmente uma religião que é totalmente pautada no amor, que inclusive em relação à eleição desse que aí está, não houve cisão entre eles estavam convictos, né, de que não havia conciliação naquele discurso, naquela fala, com a sua crença, com a sua religião, com a sua prática de amor, né, e de dedicação às coisas da natureza, ao respeito ao próximo, enfim, tudo aquilo que a gente preconiza que deveria ser nossa bandeira, né, nosso estandarte do cristianismo. Liz, amiga, com você. Pronto. Quando eu vi essa pergunta, eu não consegui deixar de lembrar da declaração do presidente, né, que falou da possibilidade de indicar um ministro do STF terrivelmente evangélico, né, e a gente pensa na questão do papel das religiões, tanto em processos de dominação, quanto na contrapartida da resistência, né, porque quando
a gente fala sobre o papel das religiões, a gente tem também que ter em mente a questão dos diálogos religiosos e também me veio a questão do mito do branco salvador. O que é esse mito do branco salvador? É geralmente a figura que se cria, né, daquela pessoa branca. Geralmente a gente vê mais quando eles vão em missão, principalmente nos países africanos, e aí eles aparecem com diversas crianças, tirando fotos, né? Ah, eu vim aqui para ajudar essas pessoas, né? E aí eles se colocam nesse papel de salvador, como se nos países africanos não existissem ativistas, como se nos países africanos só existisse, né, aquele outro lado que a gente é acostumado a ver, que é o da pobreza e da miséria. E eu paro para pensar na questão, né, que várias igrejas, né, elas têm umas missões de fazer com que Jesus chegue na África, que é isso, né, reúnem um montante em dinheiro para construir igrejas, construir coisas para evangelizar essas pessoas. Aí me vem em mente também a questão de se colocar as divindades que são cultuadas, né, nessas etnias, nesses grupos, como relacionado ao diabo. Só que se a gente parar para pensar, a noção de diabo, ela é puramente cristã, né, esse opositor. Então, às vezes, essa figura do diabo nem existe, né, nessas outras formas de se cultuar. Então, quando a gente fala que uma coisa é do diabo, já é uma coisa de cima para baixo. Por quê? Eu estou impondo o meu conjunto simbólico para essas pessoas. Então, o seu é o errado. Então, vamos aqui vamos evangelizar lá os grupos indígenas, vamos fazer com que Jesus chegue lá nos grupos indígenas, mas será que os grupos indígenas, que os grupos dos países africanos, eles estão interessados no Jesus, sendo que ele já tem, né, a sua concepção de sagrado, sendo que ele já tem a sua concepção daquilo que é a sua crença, que eles acreditam. E aí eu penso assim, né, da questão das religiões, elas alargarem ou não a questão racial, eu penso que existem vertentes, né, existem vertentes que estão preocupadas, sim, com a inclusão. Inclusive, há umas semanas atrás, quando a gente acabou descobrindo que alguns membros de comunidades católicas, por exemplo, eles recebiam, né, alguns incentivos para se enfatizar como se as posturas do governo fossem posturas aceitáveis. Então, na mesma semana em que haviam pessoas defendendo essas posturas racistas, essas posturas intolerantes do governo, um padre iniciou a sua missa, até Júlio Lancelotti, o nome dele, iniciou a sua missa falando que aquele momento ia ser dedicado, né, às pessoas que sofriam com o genocídio da juventude negra, para as pessoas que estavam sofrendo com as opressões contra a comunidade LGBT. Então, ele foi falando das minorias. Então, acredito que deva haver maior espaço, né, dentro dos grupos religiosos para que se possa falar dessa questão racial. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente silencia, que a gente finge que é neutro em uma situação, a gente já se posicionou do lado do opressor, né? A neutralidade é uma lenda urbana que vem se proliferando há muito tempo, porque não existe a neutralidade. Agora, o que é que existe? A nossa posição, ela vai excluir ou ela vai incluir? Porque se a gente pensar nessas potências, né? E eu gosto de pensar em algumas religiões como sendo uma forma de resistência. Porque, por exemplo, quando meu tema de estudo é as práticas religiosas de muçulmanos africanos no interior do Ceará. O que foi que eu peguei? Eu peguei pela questão de que os estudantes, né, de Guiné-Bissau, como que eles faziam para praticar essa religião deles, sendo que lá em Redenção e Acará, que são os blocos, são rodeados por igrejas, né, evangélicas. Então, como é que eles fazem isso? Dentro do próprio Islã, né, porque a gente vai ver
a história do Islã de expansão, surgiu lá na Península Arábica, mas houve uma grande expansão pela África inteira, foi até a Europa. No Brasil, a gente tem uma expressão muçulmana muito forte com o levante dos malês, que foi um movimento, né, um movimento negro. Então, para a gente pensar mesmo, e aí trazendo para o meu lado, né, da questão do espiritismo, eu penso sim que a gente tem, né, essa potência de aproximar desse diálogo, né, racial. Só que o que nós precisamos fazer é esquecer o silêncio. A gente precisa cuidar mais, né, porque esse momento já está sendo proporcionado, mas a gente precisa cuidar desses temas sociais como sendo também temas espirituais, porque nós estamos no mundo, nós temos que nos posicionar. E eu acredito que não existe, né, uma expressão cristã que é racista, que oprime as minorias, até porque Jesus, ele já veio justamente, né, se a gente pensar na negritude de Jesus, todos os elementos que Jesus tinha eram elementos para a gente pensar que ele veio justamente para as pessoas que são oprimidas, para as pessoas que são periféricas, para os corpos que são esquecidos. Né? Então, para que a gente não esqueça disso. E como, né, a gente está se despedindo, eu queria terminar a minha fala com um trechinho da Conceição Evaristo, que ela escreveu o livro Olhos d'Água, e para mim ela simboliza, assim, ela me lembra muito uma matriarca, né? Ela representa muito para mim. Então, o livro é Olhos d'Água, e o trecho é: a gente combinamos de não morrer. Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e viver uma vida menos cruel. Eu sei que não morrer nem sempre é viver. Deve haver outros caminhos, saídas mais amenas. Meu filho dorme. Lá fora, a sonata seca continua explodindo balas. Nesse momento, corpos caídos no chão devem estar esvaiando em sangue. Eu aqui escrevo e relembro um verso que li um dia. Escrever é uma maneira de sangrar. E acrescento. E de muito sangrar, e muito, e muito. E eu ainda acrescento. Desses sangues a gente vai tirar a nossa resistência. Muito obrigado, Liz. Muito obrigado. Emocionante. Parabéns. Raquel, sua fala, minha amiga. Concordo com Margarida quando ela diz que à medida que as perguntas vão passando, elas vão ficando mais elaboradas, mais difíceis, né? Então, para responder essa pergunta, né, que as religiões de hoje alargam, aproximam as diferenças raciais, precisa a gente entender como é que as religiões são operacionalizadas dentro do processo sócio-histórico. Durante muito tempo, e ainda hoje, as religiões são instrumentalizadas para justificar e legitimar desigualdades, né? Quem nunca ouviu alguém, um parente, um amigo, um primo, um vizinho dizer: ah, mas é porque Deus quis assim. E, através dessa perspectiva, a gente acaba num conformismo e numa resignação, a meu ver, equivocada, e que contribui para que não exista uma efetiva transformação social no sentido de alcançar a igualdade entre homens e mulheres, uma igualdade racial. Então, é preciso a gente entender um pouco esse papel da religião. Se a gente lembrar um pouco das aulas de história e localizar a Idade Média, localizar o nosso próprio processo colonizador, né, que teve essa justificativa de trazer, como a Liz já colocou também, dar a conhecer as palavras do Cristo, de evangelizar, porque isso era uma espécie de dever do branco europeu superior e civilizado, trazer a cultura católica para o Brasil e para outros territórios também, onde os brancos europeus dominaram, né? Então, é preciso a gente ter um pouco em mente essa perspectiva do uso da religião. No entanto, a gente precisa entender que
Jesus pregava o amor. Se você for ler a Bíblia, um dos maiores mandamentos de Jesus, o maior mandamento, ele diz amai-vos uns aos outros. E esse amor, ele não fazia distinção de cor, não fazia distinção de sexo. Mas, apesar disso, apesar da mensagem de Jesus ser muito clara, infelizmente, foi instrumentalizada para que se fizesse uma opressão e dominação dos outros indivíduos. No entanto, a gente precisa entender, eu gosto muito de uma frase do pastor Henrique Vieira, que ele diz que se Jesus estivesse hoje aqui conosco, certamente ele seria um militante dos direitos humanos. Justamente por essa perspectiva do amor e da dignidade com relação aos nossos semelhantes, né? Marcos colocou a questão das religiões afro-brasileiras, e eu também penso muito dessa perspectiva de demonização e que a Liz apresentou, que não é o diabo, a figura do demônio, não é algo comum a todas as religiões, né? No entanto, essa demonização, ela funciona de uma forma a excluir, de uma forma a menosprezar aquilo que é diferente. Então, essa demonização das religiões afro-brasileiras, elas são instrumentalizadas dentro dessa perspectiva. Eu vi comentários que foram subindo aqui para mim no Facebook, eu consegui pegar alguns. Teve alguém que comentou sobre, não foi bem com esses termos, mas algo que seria o enriquecimento dos terreiros, né? Muitas pessoas brancas frequentando o terreiro, seja de umbanda, seja de candomblé, e eu penso muito dentro de uma perspectiva do privilégio branco. Pronto, a Marta Zélia trouxe aqui de novo. Uma pessoa, acessei um vídeo de um terreiro para ouvir os hinos dos orixás. Alguém indagou por que não havia nenhum negro no terreiro. E a resposta foi que eles estavam nas igrejas evangélicas. Isso realmente tem acontecido? Marta, isso é uma reflexão muitíssimo importante para a gente realizar, né? E que também não é simples a resposta. Primeiramente, porque a gente precisa ter em conta como as igrejas evangélicas, elas têm ganhado uma repercussão, especialmente dentro da população pobre, e essa população pobre, com certeza, a sua maioria é negra. E as igrejas evangélicas, a gente sabe o posicionamento que elas têm diante dessas religiões de matriz africana, que é esse posicionamento de demonização. No entanto, esse embranquecimento dos terreiros, a gente pode entender um pouco a partir dessa perspectiva do privilégio branco. Se a gente localizar que terreiro era esse que as pessoas brancas estavam, né? Eu não estou dando aqui respostas prontas, estou dando aqui, na verdade, elementos para a gente refletir. Será que era um terreiro numa comunidade? Será que era um terreiro na periferia? Você ser branco e se apropriar culturalmente de elementos negros é legal. Por exemplo, eu durante muito tempo usei tranças, né? E uma pessoa branca usar tranças, usar dreadlocks é legal, é descolado, é cult, bacaninha. Mas uma pessoa negra usar dreadlocks, isso é encarado como falta de higiene, sujeira. Então, são elementos para a gente pensar, tá bom? Teve uma outra pessoa também que colocou aqui o personagem do Chicanísio do Painho, quando o Marcos falou do outro personagem, né? A Marta Zélia também, só consegui pegar os seus comentários, Marta, perdão a todos os outros, né? A Marta comentou, Chico também interpretava o Painho, o pai de santo homossexual. Também aí para a gente pontuar essa perspectiva. Aí a gente tem dois tipos de elementos que são instrumentalizados em nossa mentalidade da sociedade brasileira dentro da perspectiva negativa. O pai de santo, que é aquela figura de uma religião de matriz africana, e o homossexual. E aí são colocados dentro de uma representatividade muito estereotipada, porque o painho era muito aquela coisa muito feminizada e muito afetada também, né? Então a gente precisa pensar que isso foi instrumentalizado no sentido de estereotipar, e o estereótipo sempre é uma forma de desqualificação. Então, acho que dentro dessa pergunta, né, que foi bem difícil, com muitas questões a ser levantadas, eu só queria destacar, por último, para a gente entender um pouco ainda dessa perspectiva da formação do Brasil. A catequização, ela foi
muito direcionada para os indígenas, porque os indígenas, ainda dentro da perspectiva europeia, eles tinham uma alma, e o negro não. O negro não tinha alma. O negro não era humano, não era pensado como um indivíduo. E depois, no processo que foi sendo realizado dessa catequização e que se foi minimamente reconhecida a humanidade do negro, essa alma do negro ainda não era pertencente a ele. Por isso nós temos hoje em dia, até hoje, esse termo que é muito recorrente, o negro de alma branca. Porque, mais uma vez, eu lembro, né? Tudo que é branco é entendido como bom, como belo, como aquilo que se quer alcançar, né? E por isso que eu reivindico ainda uma necessidade não só da gente promover uma luta, né? Como diz a Angela Davis, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, mas da gente valorizar também e ter orgulho de ser negro. Gente, muito obrigada. Desculpa, eu falo demais, eu tentei condensar muitas ideias que passaram na minha cabeça, mas foi um prazer encontrar Margarida e Liz, que não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas espero que quando tudo isso passar um dia possamos, enfim, nos abraçar, reencontrar o Marcos aqui pela tela também. Um beijo muito grande para você, Marcos, e o nosso mediador também, Elber, e todo mundo que assistiu. Muito obrigada. Em Iorubá, Imalê significa muçulmano. Eu sou de Salvador, da Bahia, né? E mesmo lá, essa história da revolta dos malês, que aconteceu em 24 e 25 de janeiro de 1835, não é muito comentada, né? Você tinha ali negros, chamados nagôs, que liam e escreviam em árabe, porque eles estudavam o Alcorão, fazia parte da sua religião conhecer a leitura. Então, eram negros politizados, eram negros intelectualizados, que conversavam, e que depois da revolta deles, né, que assim, eram poucos, mas eram profundamente organizados, porque eram conhecedores, eram detentores, e se apropriavam da própria fala, da própria religião, da própria fé. Então, foi considerado perigoso negros que soubessem ler e que estivessem juntos. Fica aqui uma dica, né? É através não, a religião, ela não é um ópio que afasta das verdades. Pelo contrário, ela pode ser um instrumento de libertação, desde que ela não seja usurpada de forma cruel, no sentido de escravizar, né? No sentido de demonizar a religião dos outros. E o espiritismo, ele não reivindica para si o direito de ser a religião que deve dominar todos os povos, muito pelo contrário, né? Ele nem pretende ser a religião do futuro, mas como atribuído a Leon Denis, que ele seria a religião do futuro, seria no sentido dos homens entenderem que existem os dois planos da vida material e espiritual, em intercâmbio, e que depois de compreendido que todos nós somos um e o mesmo, uma grande fraternidade, como diz Leon Denis no final do primeira parte do seu livro O Invisível, onde ele vai dizer que essa verdade, o conhecimento dessas verdades, vai fazer com que deixem de existir as mesquinhas rivalidades e os odientos preconceitos, porque o que vem do mundo espiritual vai trazer a cessão de todo o ódio, a bondade e a caridade reinando entre todos os homens. Então, haverá talvez no futuro aquecida de moralidade, porque o problema não é a religião, o problema é a pseudo-religiosidade de algumas pessoas. A religião é inerente ao ser humano, né? É da condição humana. Então, haverá talvez no futuro uma religiosidade que leve talvez a uma religião que seja moralmente válida para todos os seres humanos, mesmo que não seja uma só, mas um movimento entre si em relação à divindade. Em nome de todo o coletivo Girassol, das pessoas que participaram aqui, eu quero agradecer profundamente, né, por essa segunda participação, a Marta, a Margarida, ao Marcos, e a essa vinda aqui da Liz e da Raquel, né? Pela presença de vocês, nós já estouramos em muito tempo, mas era um debate necessário e importante. Em nome de todo o coletivo Girassóis, minha mais profunda gratidão a vocês pelas colocações e pelas contribuições que trouxeram. Nós voltaremos amanhã com outras lives ao longo dessa semana. Agradecemos a presença de todos e a participação desses amigos e amigas que aqui estiveram conosco nessa noite de hoje. Boa noite a todos. Muito obrigado.